Diz assim, em Ezequiel 14, verso 1. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Por enquanto até aqui somente. Senhor Deus, obrigado pela palavra. E nós, diante dela, cremos que ela é a verdade do Senhor, revelação vinda do Senhor para nossas vidas. E cremos que o Teu Espírito Santo, Deus, ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender e entender aquilo que ela nos revela a respeito de Cristo Jesus e da obra dele transformadora nas nossas vidas. Por isso, Deus, te peço, por graça e misericórdia, que o Teu Santo Espírito que habita em nós e passeia no meio da gente, possa agir em nossas mentes, em nosso entendimento, e produzir o fruto que o Senhor separou para essa noite. Isso peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o profeta Ezequiel tem uma peculiaridade bem parecida com a forma de Jesus ensinar e pregar. Porque Ezequiel, se você ler o profeta Ezequiel, você vai ver que é repleto de parábolas. Muitas parábolas em Ezequiel. E assim como Jesus usava muitas parábolas, ou analogias, Ezequiel usa muito, ou Deus usa por meio de Ezequiel, muitas parábolas para falar com o seu povo. E é interessante que nessa passagem aqui que nós vamos ver, no capítulo 14, que na verdade é uma profecia que vai até aí o capítulo 17, 18. Até o 17, 18 começa uma nova profecia. Mas ela vai até lá e a gente vê que o verso que nós lemos diz que os anciãos, os sacerdotes, os mestres de Israel, os chefes das tribos, esses eram os anciãos, os chefes dos clãs familiares. Eles vão até o profeta, diz o texto, e se assentam diante dele. Muito possivelmente eles vão até a casa de Ezequiel e se sentam lá para ouvir Ezequiel. Interessante isso. E aí a primeira coisa que vem na mente da gente, quando a gente para só nesse verso, é pensar que eles tinham um interesse muito grande em ouvir o que aquele profeta tinha para dizer aí, qual era o recado de Deus por meio daquele profeta. Mas na verdade esse não era muito o coração deles. E é interessante que Ezequiel também, e por isso traz algo de diferente já no coração deles, é que Deus tinha tornado Ezequiel mudo. Deus tinha feito de Ezequiel um mudo. Se você voltar, deixa marcadinho aí e volta no capítulo 3, veja o que Deus faz com Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, verso 26. Ezequiel 3, 26 diz assim: farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca. Deus está falando aí com Ezequiel. E você ficará mudo e incapaz de repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala e você decidirá. Assim diz o Senhor. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Interessante, né? Já imaginou? O profeta mudo, não conseguia falar nada, não conseguia expor nada, e estava lá, e o povo ia lá e sentado e ficava esperando. Na hora que Deus falar com ele, ele vai falar com a gente. Fora isso, Ezequiel não falava absolutamente mais nada, porque Deus tinha grudado a língua dele no céu da boca, para que ele não repreendesse a nação sem ser a repreensão ou a palavra que viesse de Deus. Para que não fosse algo que fosse produzido do coração dele, um sentimento de Ezequiel ao olhar a nação e então repreender aquele povo. Deus diz: não, você não vai repreender, você só vai falar quando eu falar por meio de você. Então esse povo está lá esperando. Eu fico pensando, e não sei se você, como eu, gosta de criar imagens assim na mente. Eu gosto muito de ler a Bíblia e ir criando cenários na minha mente. Eu fico imaginando esse cenário do profeta lá, sentado, mudo, sem poder falar, com a boca trancada, e o povo vai, se senta e fica esperando. Quando é que Deus vai falar? Quando é que a boca do profeta vai se abrir?
e eles estão lá. Porém, o coração desse povo não tinha muito interesse exatamente no conteúdo que aquele profeta tinha por dizer. E aí, quando a gente vê o verso 2, 3, e depois nós vamos lá para o finzinho de Ezequiel para entender o coração desse povo, verso 2 e 3 do capítulo 14, né? Volta para o 14, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, veio a palavra do Senhor, Ezequiel, então pôde falar: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Ou seja, eles estavam ali querendo consultar o Senhor, estavam ali como quem tem interesse pelas coisas do Senhor, mas Deus está falando para Ezequiel, eles têm diante deles, no coração, um ídolo. Está lá, eles levantaram ídolos no coração, eles têm diante deles o tropeço, iniquidade, maldade. Não é aquilo que conduz à justiça conforme Deus ensinou. E então eles estão ali para consultar a Deus, e Deus está perguntando, será que é isso mesmo que eles querem? Está falando isso com Ezequiel. E lá no capítulo 33, lá um pouquinho para frente, aí, capítulo 33, Ezequiel, Deus fala um pouquinho mais e vai trazer algo muito parecido com a nossa realidade dos dias de hoje. Talvez essa seja um pouco da sua realidade. Quem sabe, às vezes, da minha própria realidade também. Ezequiel 33:30 diz assim: quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um a seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você, como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isto vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Que complicado, né? Qual é o coração daquele povo? Eles estavam ali para ouvir algo que era agradável no sentido do entretenimento, daquilo que parecia um som, como eles dizem, parecia uma boa música, parecia uma poesia, parecia uma encenação, aquilo tudo chamava a atenção deles. De Ezequiel só falar quando Deus falava, um homem mudo, que então quando Deus manifestava, ele abria a boca e falava. Ezequiel possivelmente era de fato um músico, então eles iam e estavam ali ouvindo. Nós podemos pensar, nós temos também muitas vezes, ou sempre, né, temos a palavra de Deus disponível nas nossas mãos, nas nossas casas, diante de nós. Nós também nos sentamos quantas vezes para ouvir a respeito da palavra de Deus, ou nos sentamos em casa, mas e a prática dessa palavra? Será que a gente não está ouvindo isso como algo que a gente gosta de ouvir? A gente gosta de ouvir às vezes uma boa mensagem que nos traz algum sentimento agradável no coração, ou a gente gosta de ler um texto bíblico porque a gente julga que tem algum valor, mas o que o Senhor está dizendo é que o que precisa ter valor e o que mostra que de fato tem valor para nós, aquilo que Deus está falando, é quando aquilo é colocado em prática. E eles não colocavam em prática, eles ouviam. E no coração deles, Ezequiel sequer era um profeta, porque Deus diz ali no final do texto que a gente leu, olha, quando acontecer aquilo tudo que você está dizendo a eles que vai acontecer, porque eles não acreditavam que ia acontecer o que Ezequiel estava profetizando, e Ezequiel profetizava juízo sobre eles. Deus diz, e vai acontecer. Então, quando acontecer, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Ou seja, eles não acreditavam que aquele homem era
um profeta, e ainda assim iam para lá como um povo, anciãos, todos sentados, e vamos ouvir uma bela canção, uma bela mensagem, uma bela encenação, e muitas vezes as profecias eram repletas de encenações e figuras. Se você lembrar um pouquinho aí de Isaías, Jeremias, o quanto eles tinham também essa forma de encenar coisas, e o povo ia lá para ver, aquilo ocupava o tempo e era agradável a eles, e que isso esteja longe do nosso coração. Apenas ouvir a palavra ou ler a palavra, as escrituras, sem que isso queime dentro da gente, de forma que a gente coloque em prática. E se você lembrar Jesus lá no finzinho do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, o que ele vai dizer de quem ouve as palavras dele e não põe em prática? É como um homem que constrói a casa sobre a areia. Não se sustenta, não permanece, não pratica, não serve, torna-se algo inútil. E o texto continua, e qual era a expectativa desses anciãos, desse povo que estava lá? Eles estavam se queixando de Deus, por isso o texto diz, olha, eles vieram me consultar? Não, eles estão aqui para se queixar, porque eles queixavam-se, isso está no contexto todo de Ezequiel, eles queixavam-se de Deus, porque já estavam sendo ali apertados pela Babilônia, o Império Babilônico já havia chegado, já havia tomado algumas posições e já havia levado alguns judeus como escravos para a Babilônia. Mas Jerusalém ainda permanecia de pé, com seus muros intactos, o templo continuava em pé, intacto, os sacrifícios continuavam, o culto continuava. E então a queixa deles era que Deus estava quebrando a aliança, porque eles queriam receber as bênçãos de Deus prometidas lá em Deuteronômio 28, para aqueles que obedecessem e fossem fiéis ao Senhor, então receberiam as bênçãos prometidas ali. E eles reivindicavam essas bênçãos, e essas bênçãos falavam a respeito da fertilidade da terra, do campo, do fruto do ventre, do fruto da terra, do fruto dos animais, das vitórias nas batalhas, eram as bênçãos, mas eles estavam esquecendo que elas estavam ligadas à obediência, à prática, que eles não tinham, mas essas eram as suas queixas. Mas eles tinham no coração 3 coisas que eles achavam que jamais aconteceriam. Eles diziam-se, entendiam-se e verdadeiramente eram a videira do Senhor. Israel é chamada de videira do Senhor, plantada na terra prometida. Então eles entendiam que Jerusalém jamais seria tomada e seus muros jamais seriam derrubados. Eles, como videira de Deus, entendiam isso. Jerusalém era essa figura da videira de Cristo, do Senhor. Eles entendiam que como povo, nação, eram a esposa do Senhor, e Deus os tratava como uma esposa. Então o Senhor jamais se divorciaria deles, e o templo jamais seria contaminado por algum gentil, por algum infiel, jamais seria derrubado. E eles ainda entendiam que, como eram da tribo de Judá, da dinastia de Davi, sempre haveria, conforme Deus prometeu, um descendente de Davi sentado no trono. E então Deus começa, por meio dessas profecias, do capítulo 15, 16 e 17, a trazer para aquele povo uma resposta exatamente sobre essas 3 expectativas que eles tinham, de como isso seria derrubado pela desobediência deles, como isso, o Senhor não estava deixando de cumprir a sua parte da aliança, mas o Senhor estava executando conforme a lei determinava aquilo que eles não haviam feito, e eles haviam quebrado a aliança. E então, se você for ver aí no finalzinho do capítulo 14, verso 21, depois de dizer dessa justiça, dessa punição que Deus vai trazer, ele vai dizer então assim no verso 21, porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada,
a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém para eliminar dela pessoas e animais? Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas, que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor. Deus está dizendo, olha, vai haver castigos, vai haver espada, fome, os animais selvagens vão perecer, e a peste vai tomar conta, e eu vou eliminar pessoas, vão morrer pessoas. E ele vai, então, se você for lendo, ele vai cumprindo aquilo que no capítulo 28 também de Deuteronômio fala das bênçãos, e logo depois fala das maldições da desobediência. E as maldições da desobediência vão falar exatamente que o ventre não será mais fértil, que a terra, o campo não seria mais fértil, que nas batalhas agora eles seriam assolados e que a peste tomaria conta da cidade. Então Deus está dizendo, vai se cumprir aquilo que eu disse lá em Deuteronômio 28. E então o 15, capítulo 15, a primeira chamada de Deus, e é no 15 que eu quero ler toda essa passagem até o versos 8, aonde Deus fala dessa videira, que ele esperava como fruto dessa videira, que ele não encontrou em Israel. Essa videira, Ezequiel 15. Verso 1, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou ou estiver carbonizada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Senhor, olha, que serve ou para que serve uma videira que não dá uva? Serve para alguma coisa? Porque uma árvore, uma macieira que não dá maçã, você pode cortar e usar aquela madeira para construir alguma coisa, para fazer um objeto de decoração, para servir de apoio. Outros tipos de árvores frutíferas podem ser usadas, sua madeira tem alguma utilidade, mas para que serve uma videira sem fruto? Para nada. Não serve para nada, ela serve para ser lançada fora. E que fruto era esse que o Senhor queria ver deles? O fruto que ele mesmo diz em Deuteronômio, da obediência, da justiça, que produzia no meio deles justiça. O Senhor queria que eles vivessem essa realidade, que fosse luz para as nações, como o texto bíblico fala a respeito de Israel. É para isso que eles foram chamados, para ser luz às nações, para caminharem em obediência e santidade e para serem a justiça de Deus nessa terra. Mas ele olha para aquele povo e o que via neles? Injustiça, idolatria, desobediência. Não havia neles o fruto que Deus pediu para que se produzisse. E então vem esse castigo. Mas, como nós lemos antes, Deus deixou alguns que foram levados por graça e misericórdia para a Babilônia, e que então voltariam
para os consolar, que já era uma referência ao retorno lá de Zorobabel, o retorno de Esdras e Neemias para reconstruir a cidade, mostrando que Deus não os tinha abandonado, mas estava reconstruindo o seu povo. Mas isso vai nos levar especialmente lá para João, capítulo 15, do Evangelho de João. João 15. Texto conhecido da gente, que já deve estar aí como subtítulo na sua Bíblia: Jesus, a videira verdadeira, o quê? Eu tenho que falar outro nome. Tem algum outro título diferente? Não ouvi demais. Jesus, a videira verdadeira. Vamos ver o que diz aí. João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançarão no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos, dando fruto. 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Aquela videira, Israel, não pôde dar fruto. Ela não conseguiu dar fruto. Mas então agora é revelada a videira verdadeira, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que cumpre de fato a vontade de Deus, aquele que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, aquele onde não houve dolo nem na sua palavra, nem nos seus lábios, nem no seu coração, nem nas suas intenções, aquele que de fato em tudo fez o que Deus lhe ordenou a fazer, e conforme o texto bíblico diz, ele cumpriu a lei do princípio ao fim, aquele que de fato pode chegar diante do Senhor e reclamar ao Senhor, ou solicitar ao Senhor as bênçãos prometidas, porque Ele cumpriu. Eu não posso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me abençoe, porque eu não sou aquele que cumpre todos os estatutos determinados por Deus, mas Jesus cumpre. E então Ele diz que nós somos inseridos nele, nós estamos nele. Quando estamos nele, então nós produzimos fruto. Um fruto que não é nosso, o fruto não é do ramo,
O fruto é da videira, é o fruto de Cristo, mas quando estamos nele, a vida dele produz na gente fruto. E o fruto permanece. Que fruto é esse? E o texto mesmo vai deixar claro, é um fruto que é produzir amor. Continua sendo o fruto de obediência. Se vocês obedecem aquilo que eu digo, então vocês mostram que estão e permanecem em mim. Então obedeçam, caminhem, e esse fruto vai aparecer, o fruto de amar uns aos outros, o fruto de produzir essa justiça que vem e procede do amor, o fruto de clamar ao Pai por amor, porque aí a gente fica só com o que Jesus fala, então tudo que eu pedi Ele vai dar, aquilo que você pede, que é parte de um fruto de amor. Que amor é esse que pede para si, para si, para si, para si, para si? Eu peço, eu determino, eu mando, Deus cumpre, porque eu estou em Jesus. Olha, mas o fruto que Jesus está dizendo é amar uns aos outros. Se você tem um grande amor mesmo, faça como eu, morra pelos amigos. Não, mas aí eu peço é para mim, sabe? Não é isso que o texto está dizendo. E quem está em Cristo produz fruto. E o fruto permanece. Será que a gente está produzindo fruto? Você tem produzido fruto? Você tem produzido fruto de amor? Tuas ações, tuas palavras, tuas atitudes têm revelado a justiça de Cristo. Tem revelado o próprio Cristo. O fruto, a uva, ela é aquilo que é produzido da videira. Será que aquilo que a nossa vida produz, de fato, é uma produção que a gente pode dizer veio de Cristo? Seja aquilo que eu produzo nos meus pensamentos, seja aquilo que é produzido nos meus sentimentos, seja aquilo que é produzido com as minhas mãos, seja aquilo que é produzido com os meus passos, seja aquilo que é produzido com as minhas palavras, tudo isso precisa ser fruto que caiba ou que seja da videira verdadeira de Jesus. Como a gente tem vivido? Será que nós estamos olhando para Jesus e nós estamos agarrados, inseridos nele e pedindo, Senhor, faz as podas porque eu quero ser este ramo que produz frutos, que permaneça. Ele acrescenta que permaneça, porque do contrário, nós podemos estar como aquele povo, muitas vezes assentados, esperando ouvir, esperando receber algo, mas não pomos nada em prática. É só uma bela canção, é só uma bela encenação, é só como um ótimo cantor e músico, mas que a justiça, a luz e o amor do Senhor não produz na vida dele algo que seja transformador. Nós temos vivido tempos de um evangelho que fica na superficialidade daquilo que se quer para si próprio. Mas o evangelho e o fruto desde o princípio do Senhor tratando com Israel fala de algo que produz para o outro. Não é para si. Conforme o coração daqueles homens estavam diante do profeta buscando algo para si, queixando-se de Deus. E quantas vezes eu e você temos tantas queixas de Deus, temos tantas queixas dos irmãos, temos tantas queixas dos outros, mas não olhamos para os nossos frutos, que precisam ser o fruto de Jesus. Amém. E eu creio que nessa noite o que o Senhor quer nos deixar como uma expressão da revelação da Escritura é que o nosso coração seja tocado, ferido por Jesus, ou pelo Pai, como uma poda, não como quem é cortado fora, mas como quem é podado. Porque faz parte, está em Cristo, mas precisa ser podado. E a poda também fere, né? A poda também corta, também tira algumas coisas. E às vezes, quando o Senhor faz essas podas, a gente reclama, a gente acha ruim, não é muito agradável. Dói, dá desconforto.
mas essa poda é para produzir em nós frutos. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me poda, porque ou Ele me poda, ou Ele me corta. Eu não quero ser cortado, eu quero ser podado, permanecer nele. Amém. Não ser cortado em meio fruto. Aleluia. E eu possa viver essa realidade de amar uns aos outros. Amém. E amor não é sentimento. A gente confunde amor com sentimento. Não é? A gente é muito sentimental e a gente transforma o amor num sentimento. Mas amor é obediência. Amor é uma decisão. Amor é uma atitude. Jesus nos amou e Ele não ficou fazendo declarações de amor aos seus discípulos. Ele não chegava para os seus discípulos o tempo todo dizendo: eu amo vocês. Ele não ficou mandando flores para os discípulos. Não estou dizendo que não é para mandar flor, né? Mas ele não ficou mandando flores, fazendo bilhetinhos. Meus discípulos queridos, especiais, eu amo tanto vocês. Muito pelo contrário, de vez em quando ele dava umas lambadas que saíam até torto. Mas ele os amou. A palavra de Deus diz que ele os amou e os amou até o fim, até a morte. Morte de cruz, uma morte violenta, uma morte que era considerado maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, amor é obediência, é entrega, é ser para o outro. Porque vão existir ou existem pessoas que a gente vai ter dificuldade de ter algum sentimento. E o sentimento não vai ser o mais agradável. Talvez seja um incômodo. Mas é justamente esse o amor do fruto de Cristo. Porque Jesus mesmo disse isso: vocês amam seus amigos? Os ímpios também amam. O que tem de novidade nisso? Que fruto é esse? Agora, se você ama o seu inimigo, tem algo diferente em você. Esse é o fruto que eu espero. Né? Amar aquele que está comigo, que caminha comigo, que me ajuda, que me socorre, eu socorro e a gente vai estar ali junto. Isso aí é muito fácil, é muito bom, é muito divertido, é muito agradável. Mas amar aquele que chuta minhas canelas, aquele que às vezes até, quem sabe, fala algo que não devia a meu respeito, amar aquele irmão que a gente não aguenta, amar aquele vizinho chato que incomoda, amar aquele chefe, aquele colega de trabalho que às vezes a gente quer amaldiçoar ele diz que eu tenho que abençoá-lo. Porque ele pode me ter como inimigo, mas eu não. Eu preciso amá-lo. Esse é o fruto. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil e a gente começa a ver que nós não somos capazes de viver essa realidade pelas nossas forças. Se não for ligado na videira verdadeira, porque aí recebemos dele o poder do Espírito. E pelo Espírito Santo, aí sim somos capazes de viver essa realidade. Não é nós. Não somos nós que vivemos, não somos nós que conseguimos. Mas aquele que está em Cristo é produzido pela videira e pelo poder do Espírito, aquilo que é de Cristo. Por isso ele vai falar, lá em Gálatas, né, Paulo vai falar do fruto do Espírito. Qual é o primeiro item da lista do fruto? Amor. Fruto de quem? Do Espírito. Que é o Espírito Consolador ou o outro Consolador, aquele que recebe quem está em Cristo. Amém? Amém. Que essa palavra possa incomodar todos nós. Incomodar a mim, incomodar a você. E que estejamos dispostos e contentes em receber as palavras do nosso Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor querido Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor faça a poda que precisamos, Deus. É bem verdade que na nossa fraqueza nós temos medo. Temos medo, Senhor, da poda, temos medo de dores, temos às vezes medo, quem sabe, de constrangimentos, de vergonhas, daquilo que será necessário para forjar na gente aquilo que o Senhor quer e aquilo que nós seremos sem Cristo.
parecidos com Ele, porque somos parte de um único tronco, da videira verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que Deus haja poda para que não haja corte, para que permaneçamos no Senhor, no seu amor e na sua graça, e sempre o Senhor vai nos podar com amor, porque o amor é parte daquilo que o Senhor é, e esse amor vai nos mostrar um caminho reto de justiça, de bondade, ainda que hoje os nossos olhos não enxerguem. O Senhor está sempre nos tratando com amor, justiça e bondade e misericórdia, todas as manhãs. Por isso, opera, Senhor, em nossas vidas. É o que eu clamo, no nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos realizar, vamos celebrar a ceia do Senhor, que nos remete à videira. Está ali a mesa com uvas, a videira, os cálices com o suco da videira, o vinho. Na verdade, o suco, né? Mas Jesus tomou um vinhozinho, mas é o fruto da videira. E nós vamos cantar, vamos celebrar um cântico. E então, durante esse cântico, você que vai participar da ceia, você pode levantar-se, vir até a frente, tomar o cálice, o pão, o vinho e voltar até o seu lugar e aguardar até que todos nós estejamos prontos e juntos possamos celebrar em memória de Cristo. Glória a Deus. A ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que remete, como desde o princípio desse culto foi lido e falado, o amor de Cristo que se entregou por nós, aquele que se humilhou por nós. Fique de pé, celebrar. Qualquer beleza, tua majestade nos atraiu. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O